É impressionante o que? Duas coisas. Eu vou já falar o que é impressionante, mas antes disso eu quero dizer uma coisa. Normalmente nós, como seres humanos, queremos ter a bênção primeiro para depois obedecer. Nós não entendemos que é o contrário. Nós queremos primeiro que Deus faça um milagre para depois eu começar a obedecer. O mar, ele vai se abrir quando eu colocar o pé na água. No caso de Sadraque, Mesaque e Abdenego, Deus não os livrou do fogo. Eles tiveram que entrar no fogo. Mas normalmente, quando nós pregamos sobre o sábado, um ou outro fala assim: quando eu conseguir um emprego que guarde o sábado, eu guardarei. Nós impedimos Deus de nos fazer um milagre. Deus está querendo fazer um milagre, nós o impedimos de realizá-lo, pensando dessa forma. Não acreditamos no poder de Deus, por isso que o sábado é um ponto de fé. Como é bonito uma pessoa que fala assim: olha, aconteça o que aconteceu, eu vou pedir meu emprego. Hoje nós temos medo de perder um emprego, uma casa, um carro, um terreno. Só que há mais de 200 anos atrás, não é tanto tempo assim, as pessoas perdiam a vida por seguir a Jesus. Eu sei que é difícil, foi difícil para mim nesse dia também. Só que eu falei: olha, se for dessa forma, então pode atribuir, eu vou perder todas as aulas mesmo, não tem problema. O que importa para mim é obedecer a Deus e ser fiel. Foi esse o sentimento que veio na minha mente. O que importa é ser fiel a Deus. É para isso que Ele me chama. Se Ele quiser me salvar do fogo, Ele vai me salvar. Mas fique sabendo, ó Rei, nós não vamos te obedecer. Deus tem poder para isso, não quer dizer que Ele vai fazer. Mas fique sabendo, ó Rei, nós vamos para o fogo. Não vamos nos ajoelhar. E aí Deus abriu o mar. E aquele foi o melhor ano de aula de toda a minha vida. Eu peguei aula do lado da minha casa, ao lado da minha casa ali, na mesma cidade, escola, e o ano inteiro. Foi melhor do que se eu tivesse pego aula ali. Pode falar, irmão. E posteriormente ao acontecido com as duas professoras adventistas, veio o professor que é de formação kardecista, chateado, sem suspender a atribuição do sábado. O problema é o seguinte: nós brasileiros não temos o hábito a respeitar a democracia. Se é um texto constitucional, você tem que respeitar. Suspender. O senhor ficou sem aula? Não. Então, tá bom. Você está com aula, elas estão com aula, beleza. Então, esse é o princípio. Quando as leis dos homens não atrapalham guardar as leis de Deus, e nós podemos nos favorecer delas ao dizermos, porque isso Deus aprova. Obrigado, irmão. O sábado deve ser ocasião de alegria e não de fardo, de tristeza. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Nós vimos durante essa semana na lição que 39 mandamentos foram incorporados ao sábado para proteger de uma guarda ilícita, mas isso acabou ocasionando um fardo ao sábado, ao invés de mostrar alegria e cura. O que nós temos feito no sábado que tem pesado em nossa vida ou de nossos queridos? Devemos pensar nisso. Esse é o único dia abençoado pelo próprio Deus. O sábado é um sinal da nova criação. A nova criação será eterna como o sábado. O sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Aqui está um ponto importantíssimo. Deus deixou claro que no futuro o sábado seria um sinal entre ele e o seu povo. O sábado será pedra de toque de lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Ellen G. White. Eu vou terminar agora em alguns minutos. Ainda não deu tempo, talvez eu termine 2, 3 minutos
está um pronunciamento bombástico. No livro Ciência e Religião, Ensaio de Apologia do Catolicismo, volume 2, Apologia do Catolicismo, página 14, da editora Vozes Limitada do Rio de Janeiro, Petrópolis, o autor Emílio José Salim. Que é esse autor aqui? Que homem é esse? Ele é Monsenhor e Doutor, vice-reitor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e diretor das Faculdades Católicas de Campinas. Não é qualquer um, é uma pessoa de peso e um estudioso da Bíblia. Olha só o que ele diz: ridícula e embaraçosa seria a situação dos protestantes se devessem eles justificar pelas Escrituras toda a sua doutrina. Esse Monsenhor e Doutor está chamando a posição dos protestantes de ridícula e embaraçosa, por defender as suas doutrinas pela Bíblia. Mas por quê? Vamos continuar, nós vamos entender. Haja vista um só caso da santificação do domingo. Se nos ativermos somente as Escrituras, o dia do Senhor que deve ser santificado é o sábado, tanto no Velho como no Novo Testamento. E em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo um Monsenhor da Igreja Católica está dizendo que a posição dos protestantes é ridícula por dizer que cumprem as Escrituras, no entanto guardam o domingo. Eu fiquei sabendo de uma reunião que teve entre católicos e protestantes há muitos anos atrás, em que a briga era a seguinte: os protestantes diziam assim para os católicos: nós obedecemos a Bíblia e vocês não, vocês estão errados. E essa discussão foi o dia inteiro, até que um padre se levantou e falou assim: eu vou acabar com essa discussão. Todo mundo parou na hora, aquela confusão, parou todo mundo e disse: como que ele vai encerrar um bate-boca como esse? Que cada um defende a sua posição. Aí ele disse o seguinte: protestantes, vocês estão defendendo que nós seguimos a tradição e vocês a Bíblia. Só que isso não é verdade, porque vocês obedecem o dia que nós estabelecemos, que é o domingo, que é o nosso sinal de poder e autoridade. Como que vocês obedecem à Bíblia se não guardam o sábado? Que o sábado sim é Bíblia. Então vocês não guardam a Bíblia coisíssima nenhuma. Acabou. Ele acabou mesmo, ele cumpriu o que ele disse. Acabou a discussão. Mas aqui continua a fala dele dizendo o seguinte: logo, repitamos como os adventistas do sétimo dia, se os protestantes se fiam só nas Escrituras, que santifiquem o sábado. Se quiserem celebrar o domingo é porque reconhecem a autoridade da Igreja Católica Romana, porque foi ela quem fez esta mudança, portanto abracem essa igreja. Ou seja, se vocês querem realmente seguir o sábado bíblico, faça como os adventistas, se tornem um adventista. Se querem mesmo seguir a Bíblia, se querem seguir a Bíblia, sejam adventistas. Pastor Marquió defendeu a tese de doutorado dele com 7 jurados jesuítas. O que tu disse para ele? Os 10, e o senhor pode ir e guardar o teu santo sábado. O pastor Marquió, que ainda, se não fala a memória, é vivo. Morreu, acho. Eu diria não, ele morreu. Morreu? Morreu, infelizmente. Quer dizer, mas é verdade. Eu vou agora ler 2 textos bíblicos e terminar. Êxodo, capítulo 20, versículos de 8 a 11. Êxodo 20, versículos de 8 a 11. Olha, eu vou citar uma coisa bem interessante agora e termino com isso.
rápido, que diz assim, vem falando da guarda do sábado, e aí Deus dá um porquê nesse mandamento. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles. Guardem isso. Por que eu devo guardar o sábado? Porque o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles. Agora vamos lá para Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Versículo 7. Diz assim, na segunda parte: e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. É isso? Sim ou não? Não. O que fala aí? Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Porque, só para citar uma coisa, até os protestantes, os estudiosos protestantes dizem que há uma íntima ligação entre a mensagem do primeiro anjo e o sábado. Até eles. Isso é ponto pacífico. Ótimo. Por que o autor, que João, o profeta, muda só nesse ponto? Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Por que ele não repete o que está lá e tudo que neles há? Qual é o sentido? Será que ele coloca esse trecho de forma leviana? Claro que não. Se vocês pegarem esse trecho aí, fontes de águas, vocês vão ver que o que se refere a isso é o dilúvio. Em Gênesis capítulo 7, versículo 11. Vocês vão ver que esse texto aí está se referindo, no final desse texto, ao dilúvio. Por quê? Porque o sábado é uma mensagem de tempo do fim. E é isso que João chama a atenção agora. Ele diz o seguinte: olha, peçam para guardar o sábado, porque essa é a última mensagem que vai ser dada para o povo da terra. E depois vem o fim, como aconteceu no dilúvio. Noé deu a última mensagem, eles não acreditaram, veio o dilúvio e os levou, os matou. E agora, da mesma forma, Noé somos nós. Estamos dando a última mensagem. E logo após a mensagem do sábado, após essa decisão que todo mundo vai ter que tomar, vem o fim. Meus queridos, que Deus nos abençoe a cada dia fazermos uma aliança com Deus com relação ao sábado. É um sinal entre Ele e nós. Que Ele nos abençoe e que verdadeiramente guardemos esse dia com alegria.